Bem, isso seria interessante. Eu tinha imaginado uma noite completamente diferente quando pensei em convidar Alice e fingir que havia escolhido o mesmo restaurante que Bella e suas amigas por coincidência, mas ali estava eu, praticamente em um encontro com a garota. Só que aquilo não contava, porque eu não estava dando a ela a chance de dizer não. Ela já estava com a porta entreaberta antes de eu dar a volta no carro. Em geral, não era tão frustrante ter que me mover em uma velocidade discreta, impedindo que eu abrisse a porta para ela. Esperei que ela se juntasse a mim, ficando mais nervoso conforme suas amigas se aproximavam da esquina escura. Detenha Jessica e Angela antes que eu tenha que ir atrás delas também. Pedi. Acho que não seria capaz de me controlar se desse de cara com seus amiguinhos de novo. Não, eu não seria forte o suficiente para isso. Ela estremeceu, mas logo se recompôs. Deu meio passo na direção delas e gritou: Jess, Angela. As duas se viraram, e ela ergueu o braço para chamar sua atenção. Bella, ela está bem, pensou Angela, aliviada. Um pouco atrasada, não? Resmungou Jéssica consigo mesma. Mas ela também ficou grata por Bella não estar perdida nem machucada. Isso me fez gostar um pouco mais dela. As duas voltaram correndo, depois pararam, chocadas, quando me viram ao lado dela. Ah, não, pensou Jéssica, atordoada. Não é possível. Edward Cullen. Ela saiu sozinha para encontrá-lo. Mas por que perguntaria se eles tinham saído da cidade se sabia que ele estava aqui? Tive uma breve vislumbre de expressão mortificada de Bella quando perguntou a Angela se minha família costumava se ausentar da escola. Não, ela não tinha como saber, concluiu Angela. Os pensamentos de Jessica tinham passado de surpresa para desconfiança. Bella está escondendo alguma coisa. Aonde você foi? Perguntou ela, olhando para Bella, mas me espiando pelo canto do olho. Eu me perdi. E depois encontrei o Edward, respondeu Bella, apontando para mim. Seu tom era surpreendentemente normal. Como se isso fosse mesmo tudo o que havia acontecido. Ela provavelmente estava em choque. Era a única explicação para sua calma. Tudo bem se eu ficar com vocês? Indaguei por educação, porque sabia que elas já tinham jantado. Caramba, ele é lindo mesmo, pensou Jéssica, sua mente de súbito um pouco incoerente. Angela não estava muito diferente. Que pena que já jantamos. Uau, apenas uau. Por que eu não conseguia fazer isso com Bella? Claro, concordou Jessica. Angela franziu a testa. Na verdade, Bella, já comemos enquanto estávamos esperando, admitiu ela. Desculpe. Calhe a boca, reclamou Jessica internamente. Bella deu de ombros, tão tranquila, definitivamente em choque. Tudo bem, eu não estou com fome. Acho que devia comer alguma coisa, discordei. Ela precisava de açúcar no sangue, apesar de ele já parecer doce o bastante. Pensei ironicamente. Em algum momento, ela ia se dar conta do horror que tinha vivenciado. E um estômago vazio não ajudaria em nada. Ela desmaiava com facilidade, como eu sabia por experiência própria. Essas garotas não estariam em perigo se fossem direto para casa. O perigo não espreitava os passos delas. E eu preferia ficar sozinho com Bella, desde que ela estivesse disposta a ficar sozinha comigo. Você se importa se eu levar Bella para casa esta noite? Perguntei a Jessica antes que Bella pudesse responder. Assim vocês não precisam esperar enquanto ela come. Tudo bem, eu acho. Jessica olhou atentamente para Bella, procurando algum sinal de que era isso que ela queria. Ela provavelmente quer ficar sozinha com ele. Quem não ia querer, não é? Pensou Jessica, ao mesmo tempo que viu Bella dar uma piscadela. Bella tinha dado uma piscadela? Tudo bem, disse Angela, apressando-se em deixar o caminho livre. Já que era isso que Bella queria, e parecia que sim, a gente se vê amanhã. Bella, Edward. Ela tentou dizer meu nome num tom casual. Em seguida, segurou a mão de Jessica e a levou embora. Eu ia pensar em uma maneira de agradecer a Angela por isso. O carro de Jessica estava perto, em um círculo de luz projetado por um poste. Bella os observou atentamente, um pequeno vinco de preocupação entre os olhos, até as duas entrarem no carro, o que significava que tinha alguma consciência do perigo que correra. Jessica acenou ao se afastar, e Bella retribuiu o aceno. Depois que o carro desapareceu, ela respirou fundo e se virou para mim. Sinceramente, não estou com fome, disse. Por que ela havia esperado as duas irem embora para dizer isso? Será que queria ficar sozinho comigo, mesmo agora, depois de testemunhar minha raiva literalmente homicida? De qualquer modo, ela ia comer alguma coisa. Faça isso por mim, pedi. Eu segurei a porta do restaurante para ela e esperei. Ela suspirou e entrou. Fui com ela até o pequeno balcão onde a recepcionista esperava. Bella ainda parecia totalmente tranquila. Eu queria tocar sua mão, sua testa, para verificar sua temperatura, mas minha mão gelada ia repeli-la, como antes. Minha nossa, a voz mental bem alta da recepcionista invadiu minha consciência. Minha nossa. Pelo visto, aquela era a minha noite de chamar atenção. Ou será que eu só estava respirando mais nisso por desejar que Bella me enxergasse da mesma maneira? Nós sempre parecemos atraentes para nossas presas, mas eu nunca tinha pensado muito sobre o assunto, de modo geral, a não ser que, como acontecia com pessoas como Shelley Cope e Jessica Stanley, houvesse uma repetição constante que amenizasse o horror. O medo surgia logo depois da atração inicial. Mesa para dois?
Perguntei quando a recepcionista permaneceu em silêncio. Que voz. Ah, sim. Bem-vindos ao La Bella Itália. Por favor, venham comigo. Seus pensamentos estavam ocupados com especulações. Talvez ela seja prima dele. Não pode ser irmã dele. Eles não se parecem em nada, mas é da família. Definitivamente, ele não pode estar com ela. Os olhos humanos eram turvos. Não enxergavam nada com clareza. Como aquela mulher de mente fechada podia considerar meus atributos físicos armadilhas para presas, tão atraentes, e ao mesmo tempo ser incapaz de ver a perfeição delicada da garota ao meu lado? Bem, eu é que não vou ajudá-la, só por garantia, pensou a recepcionista enquanto nos conduzia a uma mesa mais adequada para uma família, na área mais movimentada do restaurante. Será que consigo dar o meu número para ele enquanto ela estiver distraída? Pensou a mulher. Tirei uma nota do bolso de trás. As pessoas sempre cooperavam quando havia dinheiro envolvido. A mulher nos conduziu até nossos lugares, e Bella, sem objeção, estava prestes a sentar. Balancei a cabeça para ela, que hesitou, inclinando o rosto para o lado com curiosidade. Sim, ela devia estar muito curiosa naquela noite. Um lugar cheio não era o ideal para essa conversa. Quem sabe um lugar mais reservado? Pedi à recepcionista, entregando-lhe o dinheiro. Ela se deteve, surpresa, e em seguida sua mão envolveu a nota. Claro, ela espiou a nota enquanto nos guiava ao redor de uma parede divisória. $50 por uma mesa melhor também é rico. Faz sentido. Aposto que a jaqueta dele custou mais do que o meu salário. Droga, por que ele quer privacidade com ela? A recepcionista nos ofereceu então uma mesa em um canto tranquilo do restaurante, onde ninguém poderia nos ver ou notar as reações de Bella ao que quer que eu lhe contasse. Eu não tinha ideia do que ela ia querer de mim, nem do que eu oferecia a ela. Quanto ela já tinha adivinhado? Que explicação teria inventado para dar sentido aos acontecimentos dessa noite? Que tal aqui? Perguntou a recepcionista. Perfeito, respondi, e, um pouco irritado com sua atitude ressentida em relação a Bella, abri um sorriso largo, mostrando os dentes. Deixei que ela me visse claramente. Uau! Vocês serão atendidos logo. Ele não pode ser real. Talvez ela suma logo. Talvez eu escreva meu número no prato dele como molho marinara. Ela se afastou, cambaleando um pouco. Estranho. Nem assim ela ficou assustada. De repente, me lembrei de Emmett me provocando no refeitório algumas semanas antes. Aposto que eu teria assustado bem mais. Será que eu estava perdendo o jeito? Você não devia fazer isso com as pessoas, disse Bella, interrompendo meus pensamentos com um tom de reprovação. É muito injusto. Olhei para sua expressão crítica. O que ela queria dizer com aquilo? Apesar dos meus esforços, eu não tinha assustado nem um pouco a recepcionista. Fazer o quê? Deixá-las tontas desse jeito. Ela provavelmente está ofegando na cozinha agora mesmo. Bella estava quase certa. Naquele momento, a recepcionista estava falando de modo meio incoerente, escrevendo para uma amiga garçonete suas impressões equivocadas a meu respeito. Ah, sem essa, repreendeu-me Bella, quando demorei a responder. Você deve saber o efeito que tem sobre as pessoas. Eu deixo as pessoas tontas? Era uma maneira interessante de descrever a reação que eu causava nos humanos. Não deixava de ser precisa para essa noite. Eu me perguntei o que havia de diferente. Você não percebeu? Perguntou ela, ainda crítica. Acha que todo mundo consegue o que quer com essa facilidade toda? Eu deixo você tonta? Verbalizei minha curiosidade impulsivamente, então as palavras já tinham saído, e era tarde demais para voltar atrás. No entanto, antes que eu pudesse me arrepender de ter tido aquilo em voz alta, ela respondeu, com muita frequência. Suas bochechas ficaram de um tom levemente rosado. Eu a deixava tonta. Meu coração silencioso se encheu de uma esperança mais intensa do que eu me lembrava de já ter sentido. Oi, disse alguém, a garçonete se apresentando. Seus pensamentos eram altos e mais explícitos do que os da recepcionista, mas eu os silenciei. Preferi olhar para Bella, observando o sangue se espalhar pelas suas bochechas, percebendo não como isso fazia minha garganta arder, mas como iluminava seu lindo rosto, como realçava o tom creme de sua pele. A garçonete estava esperando algo de mim. Ah, tinha perguntado se queríamos alguma bebida. Continuei olhando para Bella, e a garçonete se virou de má vontade para ela também. Vou tomar uma coca, disse Bella, como se pedisse aprovação. 2 cocas, corrigi. A sede, normal, humana, era um sinal de choque. Eu queria garantir que ela tivesse o açúcar extra do refrigerante em seu organismo. No entanto, Bella parecia saudável. Mais do que saudável, parecia radiante. O que foi? Perguntou ela, provavelmente querendo saber por que eu a encarava. Eu estava vagamente ciente de que a garçonete havia saído. Como está se sentindo? Perguntei. Ela piscou surpresa com a pergunta. Bem, não está tonta, enjoada, com frio? Ela ficou ainda mais confusa. Deveria? Bom, na verdade estou esperando que você entre em choque. Abriu um leve sorriso à espera de uma objeção. Bella não gostava que cuidassem dela. Demorou um tempo para me responder. Seu olhar estava ligeiramente perdido. Ela ficava assim às vezes quando eu sorria para ela.
Será que eu a tinha deixado tonta? Adoraria acreditar nisso. Não acho que isso vá acontecer. Sempre fui muito boa em reprimir coisas desagradáveis, respondeu ela, um pouco ofegante. Ela tinha muita prática com coisas desagradáveis, então. Sua vida sempre fora tão arriscada? Mesmo assim, falei, vou me sentir melhor quando você colocar algum açúcar e comida para dentro. A garçonete voltou com as cocas e uma cesta de pães. Ela as colocou na minha frente e perguntou o que eu queria comer, tentando chamar minha atenção. Indiquei que ela devia anotar o pedido de Bella. Em seguida, voltei a silenciá-la. Essa mulher tinha uma mente atrevida. Bella deu uma olhada rápida no cardápio. Vou querer ravioli de cogumelos. A garçonete se voltou para mim, ansiosa. E você? Para mim, nada. Bella fez uma leve careta. Ela devia ter reparado que eu nunca comia. Afinal, reparava em tudo. E eu sempre me esquecia de ser cuidadoso na presença dela. Esperei até ficarmos sozinhos de novo. Beba, insisti. Fiquei surpreso quando ela obedeceu imediatamente, sem fazer objeções. Bella bebeu até esvaziar o copo, então empurrei outra coca em sua direção, franzindo um pouco a testa. Sede ou choque? Ela bebeu um pouco mais e em seguida estremeceu. Está com frio? É só a coca, respondeu ela, estremecendo novamente, os lábios tremendo de leve, como se estivesse prestes a bater os dentes. A linda blusa que ela usava parecia fina demais para aquecê-la. O tecido a cobria com uma segunda pele, quase tão frágil quanto a primeira. Não trouxe casaco? Trouxe. Ela olhou em volta, um pouco perplexa. Deixei no carro de Jessica. Tirei minha jaqueta, desejando que o gesto não fosse prejudicado pela temperatura do meu corpo. Teria sido bom lhe oferecer um casaco quente. Ela olhou para mim, as bochechas corando de novo. No que estaria pensando? Entreguei a jaqueta por cima da mesa e ela vestiu de imediato, estremecendo mais uma vez. Sim, seria muito bom que estivesse quente. Obrigada, disse ela, respirando fundo e puxando as mangas excessivamente longas para cima. Ela respirou fundo outra vez. Será que a noite estava finalmente ficando tranquila? A cor dela continuava boa. Sua pele estava creme e rosada, em contraste com o azul escuro da blusa. O azul ficou ótimo na sua pele, elogiei. Estava apenas sendo sincero. Ela parecia bem, mas não fazia sentido arriscar. Empurrei a cesta de pães em sua direção. Sério, objetou ela, adivinhando meus motivos. Eu não vou entrar em choque. Devia. Uma pessoa normal entraria. Você nem parece abalada. Eu a encarei com um olhar de reprovação, me perguntando por que ela não podia ser normal. Então me perguntando se eu realmente queria que ela fosse. Eu me sinto muito segura com você, explicou ela, os olhos cheios de confiança outra vez. Confiança que eu não merecia. Os instintos dela eram errados, invertidos. Esse devia ser o problema. Bella não reconhecia o perigo como um ser humano deveria ser capaz de reconhecer. Tinha a reação oposta. Em vez de fugir, ficava onde estava, atraída pelo que deveria amedrontá-la. Como eu poderia protegê-la de mim mesmo quando isso não era o que nenhum de nós dois queria? Isso é mais complicado do que planejei, murmurei. Ela parecia refletir sobre as minhas palavras e me perguntei a que conclusão teria chegado. Ela pegou um pedaço de pão e começou a comer, em um gesto aparentemente automático. Mastigou por um momento, depois inclinou a cabeça para o lado, pensativa. Em geral, você está num humor melhor quando seus olhos estão claros assim, disse ela, em tom casual. Aquela observação, feita com tanta naturalidade, me deixou surpreso. Como é? Você sempre fica mais mal-humorado quando seus olhos estão escuros. É o que espero nessas horas. Tenho uma teoria para isso, acrescentou ela calmamente. Então ela havia encontrado uma explicação. É claro, senti um profundo temor quando me perguntei se ela estava próxima da verdade. Mais teorias? Ela deu mais uma mordida no pão, totalmente despreocupada, como se não estivesse discutindo as características de um demônio com o próprio demônio. Espero que dessa vez você seja mais criativa. Menti. O que eu queria mesmo era que ela estivesse errada, a quilômetros de distância da verdade, ou ainda está se inspirando nos quadrinhos. Bom, não tirei nada de quadrinhos nenhum, disse ela, um pouco constrangida, mas também não inventei nada sozinha. E, perguntei, certamente ela não falaria com tanta calma se estivesse prestes a gritar. Enquanto ela hesitava, mordendo o lábio, a garçonete reapareceu com a comida. Percebi vagamente que ela colocou o prato diante da Bella e perguntou se eu queria alguma coisa para comer. Recusei, mas pedi mais uma coca. A garçonete não havia reparado nos copos vazios. O que estava dizendo? Perguntei, ansioso, assim que ficamos sozinhos novamente. Vou falar sobre isso no carro, disse ela em voz baixa. Péssimo sinal. Ela não queria falar sobre as suas suposições perto de outras pessoas. Continuou ela repentinamente. Há alguma condição? Eu estava tão tenso que quase rosnei as palavras. Tenho algumas perguntas, é claro. É claro, concordei, minha voz áspera. As perguntas provavelmente me indicariam a direção de seus pensamentos. Mas o que eu responderia? Contaria mentiras responsáveis ou afastaria com a verdade? Ou não diria nada, incapaz de decidir. Ficamos em silêncio enquanto a garçonete nos servia mais refrigerante.
Bem, vá em frente. Falei quando a mulher saiu, o maxilar cerrado. Por que está importante, Liz? Essa pergunta era muito fácil. Para ela, não me dava nenhuma pista, enquanto minha resposta, se fosse sincera, acabaria revelando demais. E eu precisava que ela revelasse algo primeiro. Próxima, falei. Mas essa foi a mais fácil. Próxima, repeti. Ela ficou frustrada com a minha recusa. Desviou o olhar, concentrando-se na comida. Ainda refletindo, ela deu lentamente uma garfada e mastigou de forma deliberada. De repente, enquanto ela comia, uma estranha comparação surgiu em minha mente. Por um segundo, vi Perséfone, com a Roma na mão, condenando-se ao submundo. Aquele seria eu, o próprio Hades, cobiçando a primavera, roubando-a, condenando-a à noite sem fim. Tentei, sem sucesso, afastar aquela imagem. Ela engoliu a comida, tomou mais um gole de coca e então me encarou. Seus olhos estavam semicerrados, cheios de suspeita. Tudo bem, então, disse ela. Digamos, é claro, que hipoteticamente que alguém seja capaz de saber o que as pessoas estão pensando, ler a mente delas, sabe como é? Com algumas exceções. Podia ser pior. Isso explicava o sorrisinho que ela dera no carro. Ela foi rápida. Ninguém nunca tinha deduzido isso a meu respeito, exceto Carlyle, para quem tinha ficado bastante óbvio no começo, porque eu respondia todos os pensamentos dele como se tivessem sido falados em voz alta. Ele entendeu antes de mim. Essa pergunta não era tão ruim. Embora ela claramente soubesse que havia algo errado comigo, não era tão grave quanto poderia ser. Afinal de contas, ler mentes não era uma característica canônica dos vampiros. Eu dei prosseguimento à hipótese dela. Só uma exceção, corrigi, hipoteticamente. Ela conteve sorriso. Minha honestidade vaga a agradou. Tudo bem, com uma exceção, então. Como é que isso funciona? Quais são as limitações? Como esse alguém acharia outra pessoa exatamente na hora certa? Como ele saberia que ela estava em perigo? Hipoteticamente? Claro, seus lábios se contraíram e seus olhos castanhos e brilhantes foram tomados pela expectativa. Bom, se hesitei, esse alguém, vamos chamá-lo de Joey, sugeriu ela. Tive que sorrir diante de seu entusiasmo. Ela achava mesmo que a verdade seria uma coisa boa. Se meus segredos fossem agradáveis, por que eu os esconderia dela? Joey, que seja, concordei. Se Joey fosse mais atento, eu não teria que ser tão preciso em minha busca. Balancei a cabeça e reprimi um calafrio ao pensar que por pouco tempo, eu não tinha chegado tarde demais hoje. Só você consegue se meter em encrenca em uma cidade tão pequena. Você teria arruinado as estatísticas de criminalidade por uma década, sabia? Ela fez um bico. Estávamos falando de um caso hipotético. Ri da irritação dela. Seus lábios, sua pele, pareciam tão macios. Eu queria saber se eram tão aveludados quanto pareciam. Impossível. Meu toque seria repulsivo para ela. Sim, estávamos, concordei. Voltando à conversa antes que ficasse angustiado. Devo chamá-la de Jane? Ela se inclinou sobre a mesa na minha direção, e todo o humor e a irritação desapareceram de seu rosto. Como você sabia? Perguntou ela, a voz baixa e intensa. Será que eu deveria contar a verdade? Se sim, que parte? Eu queria contar. Queria ganhar a confiança que vi em seu rosto. Como se eu visse meus pensamentos, ela sussurrou. Sabe que pode confiar em mim? Ela estendeu a mão, como se pretendesse tocar as minhas. Eu afastei o braço, odiando imaginar a reação dela à minha pele fria e rígida como pedra, e ela baixou a mão. Eu sabia que podia confiar nela para guardar meus segredos. Ela era extremamente íntegra, boa até o âmago, mas eu não podia confiar em uma reação positiva. Ela provavelmente ficaria horrorizada ao ouvi-los. Deveria ficar horrorizada. A verdade era o horror. Não sei se ainda tem alternativa, murmurei. Lembrei-me da vez em que, brincando, eu a havia chamado de excepcionalmente distraída. Ela ficara ofendida, se decifrei bem suas expressões. Eu poderia corrigir essa injustiça, pelo menos. Eu estava errado. Você é muito mais observadora do que eu julgava. E, embora ela talvez não percebesse, eu já havia reconhecido muitos seus méritos. Achei que você sempre tivesse razão, disse ela, sorrindo e me provocando. Antigamente era assim. Eu costumava saber o que estava fazendo. Eu costumava ter sempre certeza do meu caminho. E então tudo se transformou em caos e tumulto. No entanto, eu não mudaria nada. Não se o caos significasse que eu poderia estar perto de Bella. Eu estava errado sobre você em outra coisa também. Continuei, esclarecendo o segundo ponto. Você não é um imã para acidentes. Essa classificação não é ampla o suficiente. Você é um imã para problemas. Se houver alguma coisa perigosa num raio de 10 quilômetros, invariavelmente vai encontrar você.
Por que ela? O que ela havia feito para merecer isso? O rosto de Bella ficou sério novamente. E você se coloca nessa categoria? A honestidade era mais importante em relação a essa pergunta do que qualquer outra. Sem dúvida. Os olhos dela se estreitaram de leve, não mais desconfiados, e sim estranhamente preocupados. Seus lábios se curvaram, naquele sorriso específico, que eu só vi em seu rosto quando ela era confrontada com o sofrimento de outra pessoa. Ela estendeu a mão sobre a mesa outra vez. Lenta e deliberadamente, afastei minhas mãos alguns centímetros, mas ela ignorou esse gesto, determinada a me tocar. Prendi a respiração, não mais por causa do cheiro dela, mas por causa da tensão súbita e esmagadora. Medo. Minha pele a deixaria enjoada. Ela iria sair correndo. Ela passou de leve as pontas dos dedos sobre o dorso da minha mão. O calor de seu toque suave e voluntário era diferente de tudo que eu já havia sentido. Foi quase puro prazer. Teria sido, não fosse pelo meu medo. Observei o seu rosto enquanto ela sentia a superfície rígida e fria da minha pele, ainda incapaz de respirar. Seu sorriso de preocupação mudou para algo mais amplo, mais afetuoso. Obrigada, disse ela, me encarando com um olhar igualmente intenso. Agora já são 2 vezes. Seus dedos macios permaneceram em minha pele, como se gostassem de ficar ali. Respondi o mais casualmente que consegui. Vamos tentar não ter a terceira? Combinado? Ela fez uma careta, mas assentiu. Afastei minhas mãos das dela. Por mais prazeroso que seu toque fosse, eu não ia esperar que a magia de sua tolerância passasse e se transformasse em repulsa. Escondi minhas mãos debaixo da mesa. Interpretei o olhar dela. Embora sua mente estivesse silenciosa, eu estava vendo confiança e admiração. Percebi, naquele momento, que queria responder às suas perguntas. Não porque eu devesse só a ela, não porque quisesse que ela confiasse em mim. Eu queria que ela me conhecesse. Eu a segui até Port Angeles. Revelei, as palavras saindo rápido demais para que eu as editasse. Eu sabia o perigo que a verdade representava, o risco que eu estava correndo. A qualquer momento, sua calma sobrenatural poderia se transformar em histeria. Contraditoriamente, saber disso só me fez falar mais rápido. Nunca tentei manter uma determinada pessoa viva, e é muito mais problemático do que eu imaginava. Mas deve ser assim porque é você. As pessoas comuns parecem passar o dia sem muitas catástrofes. Eu observei, esperando. Ela sorriu mais uma vez. Seus olhos límpidos e escuros pareceram mais profundos do que nunca. Eu tinha acabado de admitir que a seguia, e ele estava sorrindo. Já parou para pensar que talvez minha hora tivesse chegado naquela primeira vez com a van e que você esteja interferindo ao meu destino? Perguntou ela. Essa não foi a primeira vez. Falei, olhando para a toalha marrom escura, os ombros curvados de vergonha, com a guarda baixa, a verdade fluía de forma livre e imprudente. Sua hora chegou quando eu a conheci. Era verdade, isso me deixava furioso. Minha presença na vida dela era como lâmina de uma guilhotina, feito obra do destino, exatamente como ela disse, como se ela tivesse sido marcada para morrer por esse destino cruel e injusto. E, quando eu provei ser uma ferramenta indócil, o destino continuou tentando executá-la. Imaginei o personificado, uma bruxa horrível e ciumenta, uma harpia vingativa. Eu queria que algo fosse responsável por isso, para que eu pudesse lutar contra um adversário concreto, alguma coisa, qualquer coisa para destruir, para que Bella ficasse em segurança. Bella estava muito quieta, sua respiração tinha se acelerado. Olhei para ela, sabendo que finalmente ia haver o medo que eu estava esperando. Eu não tinha acabado de admitir que chegara perto de matá-la, mais perto do que a van, que ficara a milímetros de esmagar seu corpo e, mesmo assim, seu rosto ainda estava calmo, seus olhos tensos apenas de preocupação. Você lembra? Lembro, respondeu ela, a voz firme e séria. Seus olhos profundos estavam conscientes. Ela sabia que eu tive vontade de matá-la. Onde estavam seus gritos? E, no entanto, aqui está você. Falei apontando a contradição inerente. Aqui estou eu. Graças a você. Sua expressão mudou, tornou-se curiosa, e ela mudou de assunto de forma nada sutil, porque, de algum modo, você sabia como me achar hoje. Inutilmente, tentei mais uma vez romper a barreira que protegia seus pensamentos, movido por um desejo desesperado de entendê-la. Inutilmente, tentei mais uma vez romper a barreira que protegia seus pensamentos, movido por um desejo desesperado de entendê-la. Não fazia sentido para mim. Como ela podia se preocupar com o resto após descobrir aquela verdade gritante? Ela esperou, apenas curiosa. Sua pele estava pálida, o que era natural, mas ainda me preocupava. Seu jantar estava quase intocado. Se eu continuasse falando demais, ela ia precisar de alguma coisa para amortecer o choque que em algum momento ia chegar. Estabeleci minhas condições. Você come, eu falo. Ela considerou a proposta por meio segundo, então levou uma garfada à boca, com uma velocidade que desmentiu sua calma. Ela estava mais ansiosa pela minha resposta do que seus olhos deixavam transparecer.
É mais difícil do que deveria rastrear você, falei. Em geral, consegui encontrar uma pessoa com muita facilidade depois de já ter lido sua mente. Observei o rosto dela com cuidado enquanto dizia isso. Ter um palpite era uma coisa, receber a confirmação era outra. Ela ficou imóvel, os olhos inexpressivos. Senti meus dentes se cerrarem enquanto esperava por seu pânico. Mas ela apenas piscou uma vez, engoliu com força e se apressou em levar mais uma garfada à boca. Ansiosa para que eu continuasse. Eu estava vigiando Jéssica. Continuei, observando cada palavra ser absorvida, sentando cuidado. Como eu disse, só você encontra problemas importantes. Não resisti a esse adendo. Será que ela sabia que outras vidas humanas não eram tão atormentadas por experiências de quase morte, ou achava que as coisas que aconteciam com ela não eram normais? E no início não percebi que você tinha saído sozinha. Depois, quando notei que não estava mais com ela, fui procurar por você na livraria que vi na mente dela. Eu percebi que você não tinha entrado e que tinha ido para o sul, e sabia que voltaria logo. Então só estava esperando você, procurando ao acaso nos pensamentos das pessoas na rua, para ver se alguém a notara, e assim eu poderia saber onde você estava. Eu não tinha motivos para ficar preocupado, mas estava estranhamente ansioso. Minha respiração se acelerou quando me lembrei da sensação de pânico. O cheiro dela queimou em minha garganta e fiquei feliz. Essa dor significava que ela estava viva. Enquanto eu queimasse, ela estaria em segurança. Comecei a dirigir em círculos, ainda escutando. Torci para que a palavra fizesse sentido para ela. Isso tudo devia ser muito confuso. O sol finalmente começou a se pôr e eu estava prestes a sair do carro e seguir você a pé. E então, quando a lembrança me invadiu, perfeitamente clara, tão vívida quanto se eu tivesse voltado àquele momento, senti a mesma fúria assassina percorrer meu corpo, transformando-o em um bloco de gelo. Eu o queria morto. Ele deveria estar morto. Cerrei o maxilar enquanto me concentrava em permanecer na mesa. Bella ainda precisava de mim. Isso era o que importava. Então o que? Sussurrou ela, seus olhos escuros, arregalados. Ouvi o que eles estavam pensando. Falei entre os dentes, incapaz de impedir que as palavras saíssem como um rosnado. Vi seu rosto na mente dele. Eu ainda sabia onde encontrá-lo. Seus pensamentos sombrios sugavam o céu noturno, me puxando em sua direção. Cobri meu rosto, sabendo que minha expressão era de um caçador, de um assassino. Fixei a imagem de Bella diante dos meus olhos fechados, em uma tentativa de me controlar. A estrutura delicada de seus ossos, a superfície fina de sua pele pálida, como seda esticada sobre o vidro, incrivelmente macia e fácil de romper. Ela era vulnerável demais para esse mundo. Precisava de um protetor. E por uma reviravolta cruel do destino, quem se aproximava mais disso era eu. Tentei explicar minha reação violenta de forma que ela entendesse. Para mim, foi muito difícil. Nem imagina como foi difícil. Simplesmente tirar você dali e deixá-los vivos. Sussurrei. Eu podia ter deixado você com Jessica e Angela, mas temia procurar por eles se você me deixasse sozinho. Pela segunda vez naquela noite, confessei minha intenção de matar. Pelo menos essa era defensável. Ela ficou em silêncio, enquanto eu tentava me controlar. Estava ouvindo as batidas do coração dela. O ritmo era irregular, mas foi diminuindo com o passar do tempo, até ficar estável novamente. Sua respiração também estava calma e regular. Eu estava muito perto do limite. Precisava levá-la para casa antes que... Será que eu o mataria, então? Será que eu voltaria a ser um assassino agora que ela confiava em mim? Haveria como eu me deter? Bella tinha prometido me contar sua última teoria quando estivéssemos a sós. Eu queria mesmo ouvir, estava curioso, mas será que a recompensa pela minha curiosidade seria pior do que não saber? De qualquer forma, Bella já devia ter ouvido verdades suficientes por uma noite. Olhei para ela de novo, e seu rosto estava mais pálido do que antes, mais sereno. Pronta para ir para casa? Perguntei. Estou pronta para ir embora, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado, como se um simples sim não esperasse completamente o que ela queria dizer. Frustrante. A garçonete voltou. Tinha ouvido a última frase de Bella, enquanto aguardava do outro lado da parede, tentando pensar no que mais poderia me oferecer. Eu quis revirar os olhos diante de algumas coisas em sua mente. Como estamos? Perguntou ela, olhando para mim. Estamos prontos para a conta. Obrigado, respondi, com os olhos fixos em Bella. A respiração da garçonete se acelerou e, por um instante, para usar as palavras de Bella, ela ficou tonta com minha voz. Em um momento repentino de clareza, ao ouvir como minha voz soava na mente daquela humana irrelevante, entendi por que eu parecia atrair tanta admiração naquela noite. Não estava despertando medo usual. Era por causa de Bella. Ao me esforçar para ser seguro para ela, para parecer menos assustador para parecer humano, eu tinha perdido minha agressividade. Os outros humanos estavam vendo apenas a beleza, com meu horror inato cuidadosamente sob o controle. Olhei para a garçonete, esperando que ela se recuperasse. Chegava a ser engraçado, agora que eu tinha entendido o motivo.
Claro, aqui está. Ela me entregou a caderneta com a conta, pensando no papel que tinha colocado atrás do recibo. Um papel com seu nome e número de telefone. Sim, era muito engraçado. Eu já tinha separado o dinheiro, logo devolvi a caderneta para que ela não perdesse tempo esperando por uma ligação que nunca ia receber. Não precisa de troco, falei, esperando que a gorjeta amenizasse sua decisão. Não precisa de troco, falei, esperando que a gorjeta amenizasse sua decepção. Levantei-me e Bela me acompanhou. Eu queria oferecer minha mão a ela, mas achei que seria testar demais minha sorte por uma noite. Agradeci a garçonete, sem desviar em nenhum momento os olhos do rosto de Bela, que também parecia estar achando aquilo divertido. Andei o mais perto dela que me atrevia. Perto o suficiente para que o calor que a Bela irradiava parecesse tocar fisicamente o lado esquerdo do meu corpo. Enquanto eu segurava a porta, ela suspirou baixinho, e eu me perguntei que arrependimentos pesariam sobre ela. Encarei seus olhos, prestes a perguntar, mas de repente ela olhou para o chão, parecendo envergonhada. Isso me deixou mais curioso, e também mais relutante em fazer a pergunta. O silêncio entre nós perdurou enquanto eu abria a porta do carona para ela e entrava no carro. Liguei o aquecedor. O clima mais ameno tinha sido interrompido de forma abrupta. O carro frio seria desconfortável para ela. Bela se aconchegou na minha jaqueta, exibindo um sorrisinho. Eu esperei, adiando a conversa até as luzes da calçada ficarem para trás. Dessa forma, eu me senti mais a sós com ela. Será que aquilo era coisa certa? O carro parecia muito pequeno. O cheiro dela se espalhava com o ar saindo do aquecedor, aumentando e ficando mais intenso até ganhar vida própria, feito uma terceira entidade dentro do veículo, uma presença que exigia ser reconhecida. E era. Eu estava queimando, mas o ardor era tolerável e me parecia estranhamente apropriado. Eu tinha recebido tanta coisa naquela noite, mais do que esperava, e ali estava ela, ainda voluntariamente ao meu lado. Eu devia algo a ela em troca, um sacrifício, uma oferenda. Se eu pudesse, limitaria minha reação a isso, apenas um ardor, nada mais. Mas o veneno encheu a minha boca e meus músculos se retesaram em antecipação, como se eu estivesse caçando. Eu tinha que afastar esses pensamentos e sabia o que ia me distrair. Agora, falei, o medo de sua resposta sobrepondo ao ardor que eu sentia. É a sua vez. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!